Em nosso cotidiano, muitas vezes nos deparamos com problemas práticos que não são fáceis de serem resolvidos. Alguns dos problemas requerem soluções mais elaboradas e que demandam muitos cálculos para se determinar a melhor solução, ou pelo menos uma solução satisfatória. Por exemplo, suponha uma viagem de carro. De que forma os volumes devem ser alocados no porta-malas para que seja possível levar o maior número de itens? E suponha ainda que nessa viagem é necessário passar por 5 cidades. Qual deve ser a rota escolhida para que se visite todas as cidades com a menor distância percorrida? A área de conhecimento que se propõe a estudar a natureza destes problemas e a forma de se calcular a solução é conhecida como pesquisa operacional, sendo este o nosso foco. A pesquisa operacional trata dos problemas do dia a dia que envolvem otimização, estratégia e tomada de decisões. Leva-se em conta a utilização dos recursos disponíveis, utilizando modelos matemáticos e recursos computacionais para determinar soluções para os problemas abordados. Portanto, uma das ações que envolvem a pesquisa operacional é estruturar o problema estudado em um modelo matemático. Isto é, precisamos definir um objetivo, as informações relevantes do problema, as condições para obtermos uma solução e o algoritmo a ser utilizado para então começar a busca por uma solução. A importância de um modelo matemático devidamente elaborado se reflete na eficácia de se realizar simulações condizentes com sistemas reais encontrados no cotidiano. Por isso, a necessidade da escolha de um algoritmo, isto é, um método, para solucionar o problema de acordo com sua natureza e o objetivo definido. Então, para o porta-malas, poderíamos considerar o nosso objetivo como levar o maior número possível de volumes, e essa seria a nossa função objetivo, maximizar o número de itens dentro do porta-malas. Porém, esses itens têm tamanhos diferentes, e o carro tem um limite de peso que deve ser respeitado. Essas seriam chamadas as nossas restrições, as condições do problema. Analogamente, no caso da nossa rota, a função objetivo seria minimizar a distância percorrida, e a restrição seria a autonomia do automóvel. Suponhamos que tenha sido escolhida uma rota aleatória, que passa por todas as cidades propostas. Estaria assim resolvido o nosso problema? De certa forma sim, porque visitamos todas as cidades e era isso que desejávamos inicialmente. Mas essa seria a melhor forma de fazê-lo? Quando atingimos nosso objetivo da melhor maneira possível, dizemos que conseguimos uma solução ótima. Agora, se a solução encontrada atende às condições, no caso a autonomia do automóvel, mas não retorna o melhor resultado para a função objetivo, que seria a menor distância possível, ela é chamada viável ou subótima. Dependendo do método utilizado e do problema abordado, podemos obter facilmente uma solução ótima. Porém, para muitos tipos de problemas, a solução ótima requer uma grande quantidade de recursos computacionais e muito tempo, e para alguns casos não há um método eficiente para determinar a melhor solução possível. Esses métodos que sempre determinam respostas ótimas com comprovação matemática são chamados métodos exatos, e essa propriedade é denominada corretude. Porém, como já dissemos, muitas vezes os recursos necessários para a aplicação de um método exato, sendo também o tempo um recurso, são muito grandes. Então, mesmo utilizando um supercomputador, talvez pudesse demorar centenas de anos para encontrar a solução ótima, tornando inviável a aplicação de um método exato. Nesses casos, utilizaremos métodos chamados meta-heurísticos, que analisam somente um subconjunto possível das muitas soluções de um problema para encontrar a melhor solução dentro de um intervalo de tempo razoável. Apesar de não possuírem a propriedade de corretude, esses métodos de forma geral determinam boas soluções, podendo até mesmo determinar soluções ótimas. As meta-heurísticas podem ser divididas em métodos de otimização local global e em algoritmos bioinspirados. Os métodos de otimização local global são constituídos de processos iterativos, isso é, processos em que se repete um procedimento, onde os objetos sob análise de cada repetição são um ou mais resultados anteriores. Os procedimentos que irão se repetir são determinados pelo método escolhido, que pode ser busca local iterada, busca tabu, busca em vizinhança variável, entre outros. Já os algoritmos bioinspirados são assim chamados por serem inspirados em fenômenos naturais, que são estudados e depois simulados computacionalmente da forma mais semelhante possível ao que ocorre na natureza.
Um bom exemplo é o método do enxame de partículas, que simula o comportamento aleatório e caótico das moléculas. Mas além deste, há muitos outros, como o algoritmo colônia de formigas e o algoritmo genético, por exemplo. Atualmente, existe um número grande de aplicações desses algoritmos, como em setores industriais, otimização logística, problemas de roteamento, desenvolvimento de softwares, entre outros. Equipes de profissionais extremamente capacitados devem realizar estudos avançados sobre como adequar o problema enfrentado ao método escolhido. É necessário diversas simulações e ajustes específicos para cada caso, de forma a se definir os parâmetros corretos para a heurística utilizada. Vale lembrar que, até mesmo para que você consiga estar assistindo esse vídeo agora, foram utilizadas várias meta-heurísticas que permitiram essa tecnologia se concretizar. E por toda a importância que elas têm, nós do Ponto Ótimo iremos trazer uma coletânea de vídeos sobre os mais importantes métodos heurísticos, com exemplos e aplicações, de forma a simplificar o aprendizado e disseminar o conhecimento. O futuro chegou. A educação precisa evoluir. E essa é a proposta do Ponto Ótimo.